Boa tarde, pessoal. O meu nome é Lucas Romão. Sou MVP de Windows Azure e também trabalho no time de suporte do Windows Azure. Trabalho na Microsoft, então. Hoje a gente vai falar um pouquinho diagnosticando problemas e depurando sua aplicação no Windows Azure. Tá? Então, não vamos focar. Basicamente, o foco é Cloud Services. Tá? Então, é a parte de PaaS do Windows Azure. Só que não só na aplicação. Vou mostrar para vocês um pouquinho como vocês identificam onde pode ter um problema eventual no data center, como que vocês conseguem se cercar caso seus serviços, sua aplicação, alguma coisa esteja indisponível, ou como que você pode receber algum tipo de alerta ou identificar na sua aplicação algum tipo de problema. Tá legal? Então, na minha agenda de hoje, passando tudo aqui, então o que a gente vai ter? Vou mostrar para vocês o dashboard. Antes de mais nada, deixa eu fazer umas perguntas aqui. Quem trabalha com Windows Azure fora o Fernando? PaaS, Cloud Services? Legal, também? Ok. Alguém já utilizou IntelliTrace alguma coisa? Legal. Tá jóia, então vamos lá. Então, passar pelo dashboard, vamos falar um pouquinho de IntelliTrace, vamos passar pelo Windows Azure Diagnostics. Então a gente vai mostrar duas formas. Uma via portal, como você consegue ativar alguns recursos, pegar alguns dados da tua aplicação, de ambiente e tudo mais, via portal e também via a tua aplicação. Depois disso a gente vai dar uma olhada na história, de o que ele existiu, o que ele conseguiu coletar de informação, de dados, seja de ambiente de máquina, seja da tua aplicação. Okay? E por último, vou falar um pouquinho da parte de suporte aí. Quando nenhum dos recursos que vocês adotarem, né, para sanar suas dúvidas, para quem vocês vão gritar. Tá legal? Então tem... há um mês, 2 meses atrás mais ou menos, foi lançado um plano de suporte específico para PaaS. Né? Então quem trabalha aí com Cloud Services consegue ter uma ajuda mais próxima, um contato mais próximo com o pessoal de suporte no Windows Azure. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês aí, o que é? Windows Azure Service Dashboard. Né? Ou seja, isso daí é um serviço que está lá no site do Azure. Tá? Então ele mostra o quê? Todo o status de todas as features e todos os data centers do Windows Azure. Tá? Então é importante o porquê. Conhecer o dashboard e estar ligado nele. Você tem um sistema de RSS, ou seja, está utilizando qualquer feature do Windows Azure, o que você faz? Entra lá, você consegue consultar em tempo real, lá você tem algumas notificações do que está acontecendo, aquilo que está sendo, se teve algum problema, vai estar descrito, vai entrar a solução, vai ter uma justificativa, alguma coisa nesse sentido. O que você faz? Está utilizando algum serviço, alguma coisa nos Estados Unidos, lá no sul dos Estados Unidos, entra aí, vê qual é o teu serviço, assina o RSS. O que acontece? Qualquer tipo de degradação de ambiente, seja um problema do teu ambiente, está tendo alguma parada total ou parcial, qualquer tipo de coisa você vai receber uma informação. Você vai receber um aviso, um alerta que está tendo problema. Então esse é o primeiro passo, isso é básico. Tá? Contratou o serviço, está utilizando, dashboard. Vou entrar lá rapidinho no portal só para vocês verem. Vamos lá, o site do Azure tem aqui, suporte. Tá? E aqui você já tem o item Service Dashboard. Tá? Dentro do Service Dashboard, o que você vai ter? O que você vai encontrar? Você vai ter aqui você tem a descrição e os últimos acontecimentos, teve alguma coisa que ficou fora, teve disponível alguma coisa nesse sentido. Aqui você tem a coluna de all, ou seja, todas as features e todos os data centers vão estar listados aí. Tá? Você identifica o que você está utilizando. Então, por exemplo, compute no sul da Ásia. Né? Qual é o status dele atualmente? Services running normally, ou seja, está normal, sem problema algum. O que você faz? Simplesmente assina o RSS e você vai receber as informações. Aí você consegue filtrar por região, América, Ásia ou Europa, e assinar os feeds necessários aqui. Okay? Quais são os status? Status de normal, performance degradation, ou seja, tem algum problema, né? Pode ser uma interrupção parcial, pode ser alguma coisa que está lento, inacessível, não tem algum serviço disponível. Depois você tem aqui service interruption, ou seja, está parado mesmo, caiu por um motivo, algum problema. E por último tem um additional information. Tá? Ou seja, se tiver alguma informação adicional, seja um alerta ou alguma coisa desse tipo. Então basicamente é isso. O Service Dashboard é o nosso primeiro ponto.
voltar lá. Agora a gente vai falar um pouquinho do IntelliTrace. Então, o IntelliTrace ele apareceu junto com o Visual Studio 2010, certo? Como recurso para você poder fazer o debug da sua aplicação, conseguir identificar alguns problemas. E o IntelliTrace é extremamente interessante para trabalhar com Cloud Services, porque você consegue rodar ele com a tua aplicação rodando no Windows Azure. Ou seja, você faz o deploy da tua aplicação, você ativa o IntelliTrace e você consegue ler todas essas informações. Que tipo de informação? Qualquer tipo de informação. Seja um evento, seja uma chamada, seja um serviço, qualquer coisa. Ele lista tudo. Ele pega todas essas informações, qualquer tipo de problema, e no final, depois que ele faz um novo deploy, você faz a chamada do IntelliTrace, ele vai te mostrar uma lista e ele agrupa todos esses itens. Atualmente, o IntelliTrace é composto do quê? Basicamente 150 eventos. Tá? Então, tudo que acontece dentro da tua aplicação, você consegue filtrar, consegue identificar. E não somente ele vai identificar, você consegue, por exemplo, você passou um parâmetro, foi com um valor ou voltou com um valor, alguma coisa nesse sentido, você consegue identificar com ele rodando dentro, rodando lá no Cloud Services, e você consegue testar, debugar e achar a solução para aquela passagem, aquele problema específico. Aqui eu coloquei algumas telas, caso a gente tivesse internet, coisas para poder apresentar para vocês. Eu vou mostrar isso aqui na prática, só vou passar os slides rapidinho. Então, basicamente, nós temos duas formas de trabalhar com o IntelliTrace. Primeiro, você coleta somente eventos, então é uma forma mais superficial, ou seja, você consegue pegar alguns tipos de informações só, e você tem o Call Information, ou seja, todas as informações, qualquer tipo de problema, ele vai pegar e vai agrupar para você para demonstrar essas informações da sua aplicação rodando. Eu vou mostrar aqui como fazer. Vamos fazer o seguinte, parte para a prática. Todo mundo aqui conhece o portal do Azure? Só vou ver aqui. Então, o que eu tenho? Tem alguns serviços aqui que estão rodando. E nós vamos trabalhar em cima desse cara aqui. Essa aplicaçãozinha aqui chamada Azure Effects. Tá? Então, eu tenho uma aplicaçãozinha aqui. Esse cara. Então, essa aplicação que é? Nada mais fiz do que iniciar uma aplicação MVC, não fiz nada, não alterei nenhum código nem nada. Inclusive, eu deixei com a Connection String voltada para o meu banco local, que é uma das informações que a gente conseguiria coletar se a gente for rodar a demo e for fazer o passo a passo de tudo. Tá? Então, o objetivo aqui, o que é? Desenvolvi minha aplicação, testei local, está funcionando, está redondinho. Quero ver como que ela se comporta no Azure, Cloud Service, questão de performance, saber se realmente lá vai rodar 100%. O que a gente vai fazer? Hora do deploy. Onde que eu configuro o IntelliTrace, onde que eu ativo na hora do deploy? Então, lá no meu projeto, botão direito, Publish, e o que eu tenho aqui? Deploy direto pelo Windows Azure. Como que a gente faz? Direto pelo Visual Studio. Baixa as credenciais, ou seja, quem nunca fez, clica nesse Sign in to Download Credentials. O que ele vai fazer? Ele vai pedir a minha autenticação no Windows Azure, vai pegar todas as minhas informações de usuário, senha, vai baixar um arquivo XML para a minha máquina, eu vou importar ele aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai trazer todas essas informações que já estão pré-configuradas lá. Feito isso, o que ele vai trazer? Ele vai trazer as informações que eu tenho no meu portal criado. Então, primeira coisa, Cloud Service. Quais são os serviços que eu tenho criado lá? Então, aqui eu tenho Azure Effects e o Cloud Service Monitor, correto? Então, vamos ver se é isso mesmo. Aqui, Azure Effects e Cloud Service Monitor, certo? O environment, ou seja, eu vou fazer esse deploy onde? Production ou staging, ou seja vai para produção, eu vou testar, depende do que você fazer. E build configuration, você pode escolher se você quer no modo de debug ou de release. Escolhi aqui, eu vou fazer o deploy lá no meu serviço Azure Effects, que é o que eu tinha criado para essa demo. E
tenho aqui a aba Advanced Settings. Tá? Então o que eu tenho aqui? Enable IntelliTrace. Então por padrão ele vem desabilitado, certo? Então para habilitar, marca o checkbox e clica nessa opção de Settings. O que eu tenho nesse Settings? Lembra que eu falei que tinha duas formas de rodar? Ou eu fazia somente por evento, ou então evento e o Call Informations. Certo? Lá, Collect Call Information which can degrade application performance. Ou seja, não pega só os eventos. Ele vai a fundo, principalmente nas questões de degradação de performance da tua aplicação. Selecionado o segundo item, dou um OK. Já posso dar um Next aqui. Aqui ele vai me dar um resumo daquilo que eu quero, do que eu vou fazer. Tá? Então tem aquelas informações que eu tinha selecionado antes e aqui embaixo ele mostra para mim, ó, IntelliTrace Enable. Certo? Publish. Agora o que ele vai fazer? Primeiro ele vai me dar uma mensagem dizendo que eu já tenho algo rodando lá, se eu quero fazer um deploy em cima daquilo lá. Certo? Aqui, ó. Acabou de me perguntar, dizendo que eu já tenho alguma coisa lá. Vou dar um replace. Fazendo um replace, o que ele vai começar a fazer? Vai fazer todo o processo de deploy. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um warning, tá? Esse validation warning ele já está dando erro por quê? Porque na hora que eu fui fazer o deploy, algumas informações ele já vai verificar, como por exemplo, connection string. Tá? Então lá na minha configuração, o connection string está com um banco local, ele já vai acusar que tem um erro, então ele já acusa já no momento do deploy. Aqui, nesse momento que ele está fazendo, ele starta o serviço, então olha, upload in package, então ele vai empacotar toda essa minha aplicação e vai começar a fazer o upload desse pacote. Feito esse upload, o que ele vai fazer depois? Ele vai iniciar o serviço no IntelliTrace. Na hora que ele iniciar esse serviço, aí sim a gente vai conseguir ver um resumo de tudo que está dando problema ou de todos os warnings, qualquer tipo de informação. Aqui vai demorar um pouquinho, eu vou tocar para o próximo item, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Antes disso, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Perdão? Eu tenho isso no Express, no Studio Express. No Visual Studio Express? Isso. Porque eu tenho o Cloud Service lá, que você desenvolveu agora, eu não citei, se consigo habilitar o IntelliTrace nele. Boa pergunta. Se perguntasse, eu acho que não. Eu também acho que não. Só Ultimate, provavelmente, né? Ultimate, eu acho que só Ultimate. Ou só Ultimate. Mas para visualizar o IntelliTrace, né? Mas para botar para gravar, isso é do SDK, né? Sim. Mas para Para visualizar... visualizar só o Ultimate. Olha, para visualizar IntelliTrace, preciso do Visual Studio e tem uma outra ferramenta, tipo um Event Viewer, alguma coisa que visualiza. Não. Visual Studio. Tá bom. O que você consegue fazer depois uma vez que você habilitou e rodou o pacote, você consegue startar o IntelliTrace novamente sem ser via Visual Studio. Tá? Daí você consegue startar, ele coleta as informações e você tem acesso a essas informações. Lucas, eu consigo integrar o IntelliTrace com a ferramenta do MTM? Não. Ou você roda o MTM ou você roda o IntelliTrace. Tá? São ferramentas que você consegue utilizar para identificar os problemas, você não consegue utilizar elas em paralelo. Certo? Mais alguma pergunta? Podemos passar? Tá, joia. Aqui, em média, esse deploy vai demorar uns 10, 15 minutinhos. Tá? Então, por isso que eu vou passar. Deixa eu só fechar. Alguém já vivenciou alguma experiência, alguma coisa com o Cloud Service que teve problema? E qual o problema? E como foi resolvido? Vamos, Fernando. Qual o problema? Algumas coisas infernais, tipo assim, quando você precisa aplicar um Service Pack ou daqueles patches que a Microsoft libera, certo? Dentro da instância antes dela começar a rodar. Tá, mas aí você utilizou o Startup Task. Sim, o problema é assim, daí me pergunta, e quando não funciona, a máquina trava e fica reiniciando, você não sabe por quê. Daí que entra o negócio, como é que diagnostica isso, tá entendendo? Tá. Porque daí você começa a entrar num tal do inferno depois. E como você resolveu? Cara, teve horas... Você soube a RDP? Teve horas que teve que entrar via acesso remoto na máquina, realmente para olhar o log de eventos do Windows. Porque a DLL está no lugar errado. No caso do Startup Task, essa é a solução. Habilita a questão de log, acessa via RDP e você faz o filtro direto na O problema não é que é difícil, Lucas, é o que você falou, que cada vez leva 15 minutos. Sim. Certo?
ou mais, até porque você está rodando tarefa, isso aqui leva meia hora entre cada tentativa, e isso é muito chato. Sim, com certeza. A integração contínua acaba ajudando nesse sentido. Sim. Né? Se você utiliza o recurso de integração contínua, você não tem necessidade de fazer o deploy de tudo. Simplesmente fazer o deploy. Mas quando ele reinicia a máquina, ele volta para o estado inicial do deploy. Sim. Por isso que a startup test, o que ela faz? Nada mais é do que um arquivo BAT. Tá? Então lá dentro você define todas as atualizações, instalações que você precisa. Então se ela reiniciar, o que ela vai fazer? Ela vai rodar novamente esse script, o BAT. Então você não tem problema. Tá? Ela volta no estado inicial, mas como você tem o BATzinho lá, quando ela subir, ela vai estar com todas as atualizações que você precisa. É a mesma coisa que como a gente rodava o PHP antes de ter o website. Então o que você fazia? Você instalava o PHP, você fazia a atualização, para depois conseguir fazer deploy de alguma aplicação em PHP. Não, mas quando você fala em, por exemplo, por dentro do RStudio, se você fizer um web deploy, não o deploy da web hole, mas aquele deploy da aplicação web que você só manda o que atualizou. Não sei se você já usou essa. Não, já. Isso ele perde. Se ele reiniciar. Não, porque o que acontece? Ele grava qual é o estado inicial da tua máquina. O estado inicial da tua máquina era com a startup test. Entendeu? Então, se ela tem um recycle, qualquer recycle que um cloud service tenha, qualquer role, seja uma web ou uma worker, ele vai rodar tudo de novo. Ele vai voltar ao estado do package que você fez upload. Tá? Entendeu? Então, assim, independente de como você fez ou uma atualização ou um novo deploy, tá? No momento que ele reiniciar, a primeira coisa, antes de provisionar a máquina, ele vai ler o batch, depois ele vai subir a aplicação. Tá? Daí que ele vai instalar no IS. Era isso? Sim, mas... Não convenceu? Não, eu tenho uma outra dúvida, mas... Pode fazer. Não, é porque quando você falou em instalação delivery, contínua delivery, que você vai dando check-in, ele vai fazendo. Ele consegue voltar isso, todos esses check-ins no código e aplicar de novo? Você consegue. Direto no portal. Direto no portal. Inclusive. Porque o que acontece? Usando DFS, por exemplo, tá? Você tem um histórico de todos os check-ins que você teve, todos os seus builds. Então o que acontece? Lá, se você quiser voltar no estado anterior, sei lá, você fez uma atualização e não era aquilo, por algum motivo. Você seleciona qual que é a anterior ou os anteriores e ele volta naquela situação anterior. Então você não precisa mexer na tua máquina ou fazer via TFS, pode fazer diretamente no portal. Okay? Agora foi? Foi. Tá bom. Vamos lá. Próximo item aqui. Sobre o status dele aqui. Esse cara aqui. Windows Azure Diagnósticos. Quem já utilizou o diagnóstico? Já? Tá. O que o Windows Azure Diagnósticos ele faz? Você tem algumas coisas que você consegue coletar, principalmente informações de máquina. Tá? Então, antigamente, antes de você ter um portal novo, o que você fazia? Só via código. Tá? Então, você tinha que entrar no teu código, habilitar o Diagnósticos na mão, setar tudo que você queria coletar de informação, tá? Principalmente os performance counters, para saber como está de memória, como está de CPU. Tá? Então, você não tinha aquele ambiente gráfico que você consegue ativar e verificar direto no portal. Então você ativava na tua aplicação e o que ele fazia? Ele pega todas essas informações e persiste direto numa tabela, no Windows Azure Storage. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês das duas formas. Quais as configurações que a gente precisa fazer no portal e o que dá para a gente fazer direto na aplicação. Tá? Vou começar primeiro no portal, é um pouquinho mais simples. Consigo fazer para websites também? Só para Não, só para os services. Via código, via API, tá? Você consegue fazer ativação de monitoramento via portal. Via portal você consegue. E já no FTP você conecta. Você consegue conectar via FTP, daí baixa os logs IS lá. Isso. Então o que nós temos aqui? Dentro das propriedades do meu Cloud Services aqui, eu tenho aqui o Browser Effects, meu dashboard, primeira informação que eu tenho. Ele vai mostrar para mim aqui, basicamente o que? CPU e memória. Tá? Então, como que eu estou agora, nesse momento? O que eu tenho? Memória, 1 GB constante, não estou tendo nada de interação. E questão de CPU, 11%.
Tô vendo que tem uma linha contínua, não estou interagindo, não tem ninguém acessando, não tem nada, consumindo por padrão 11% do total da minha CPU. O que eu estou rodando aqui? Uma instância pequena. Tá? Vocês sabem que por padrão, por convenção de SLA, você tinha que estar rodando pelo menos 2 cores, certo? Senão você não garante seu SLA de 99,95%. Fora isso, o que a gente consegue fazer a mais aqui? Nesse monitor, eu consigo visualizar os dois ambientes, tanto a parte de produção como a parte de staging. Então, se eu tivesse feito primeiro lá o meu deploy para staging, né, o que eu ia fazer? Clico aqui no staging e eu ia setar as informações aqui na parte de staging. Já que como a gente trabalhou com production, o que eu tenho? Por padrão, ele ia mostrar para mim aqui também só a parte de CPU. Tá? Só que o que eu consigo fazer? Adicionar algumas métricas. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó, parte de CPU, parte de disco, memória, rede e outras coisas. Que vai variar do quê? Vai variar do teu serviço, vai variar do que você está rodando. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos habilitar um monte de coisa. Para ver se ele, na hora que a gente for fazer a interação. Como não tem nenhum acesso a banco, não tem nada, então muita coisa da parte de rede, mas não vai aparecer. Mas o que ele vai fazer? Ele vai logar para mim tudo no meu gráfico. Tá? Então aqui, ó, a parte de request, ó, request rejeitado. Esse aggregate aí é para quando você tem mais de um web role, por exemplo? Isso. Você pode logar só a agregação de todos os seus web roles, por exemplo. Exato. Ao invés de logar um por Isso, se você tiver mais de uma instância. Mais um. Exato. Tá? Então aqui o que eu tenho agora? Vou dar um refresh, provavelmente não vai ter nada. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu só fazer, vamos fazer uma coisinha aqui. Tentar acessar para ver se ele... Então o que está me mostrando aqui já? Ó? Vamos ver. Ó. Network out, network in, CPU. Então o que ele dá aqui? Ele dá uma média para mim na última hora, sempre na última hora. Tá? Então meu mínimo foi de quanto? Ó, meu mínimo de utilização foi 1%. Qual foi o máximo nessa uma hora? Né? Foi 2,95%. E a média de utilização do tempo que eu tenho deploy? 1,2%. Ok? Então aqui daqui a pouco ele provavelmente vai mostrar o gráfico para a gente, principalmente essa parte de CPU. Na realidade, eu estou utilizando o mesmo que a gente está fazendo o deploy, né? Por isso que a gente não vai conseguir. Deixa eu fazer o seguinte: vou habilitar o outro serviço, que na realidade ele está rodando o Teletrace nesse, tá certo? Ó, completou. A gente já volta nele. Só finalizando isso aqui antes de a gente voltar no Teletrace, vou voltar aqui no monitor. Ó, isso aqui também já está habilitado. Então o que eu tenho? Ó, porcentagem de CPU. Esse aqui de um outro serviço, não é do serviço que a gente estava fazendo deploy agora, tá? Que já estava rodando. Então ele já está mostrando para mim a variação. Então aqui, ó, 0,66%. Esse foi o pico que eu tive. Tá? A média é 0,64%, o mínimo 0,61%. Vou habilitar mais algumas coisas aqui. Não tudo para não... A gente voltar lá para o Teletrace. Já vai atualizar. Então isso aqui é via portal, simples assim, né? Então você não precisa carregar nada, nenhum código, nem nada. Simplesmente vai aí, habilita o que você quer e você vai ter um gráfico e depois você consegue acessar essas informações via FTP também. Para completar aqui, o que a gente consegue fazer? Alterar o tipo, se você quer no modelo de relativo ou absoluto, ou seja, se quer o valor exato ou não, e o período, se você quer um gráfico de 1 hora, 24 horas ou dos últimos 7 dias, certo? Fora isso, fora a parte do monitor que ele só entrega o resultado final, tem a parte de configuração aqui, que é o quê? Duas coisas principais. Primeiro, o level, ou seja, se você quer que ele colete os dados de forma mínima, ou seja, só o básico de informação, ou você quer a parte, se você quer o modo verboso, ou seja, ele vai coletar todos os tipos de informação com todos os detalhes, tá? E aqui o tempo de retenção, ou seja, quanto tempo você quer que isso aqui fique retido dentro do storage, tá? 10 dias, 20 dias, e é teu critério. E onde que isso aí está sendo armazenado?
Na tua aplicação, caso você fizesse via código, você tinha que inserir qual storage account. Ou seja, você teria que criar uma storage account e setar manualmente aqui. Qual seria o destino final dessas informações. No meu caso aqui, como já está criado, eu vou mostrar para vocês onde que ele apareceu. Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma storage account chamada Demo Diagnostic Storage. O que eu vou fazer? Vou usar uma aplicação de terceiro aqui. Vocês conhecem o Azure Storage Explorer? Ó, já está até setado, né? Então o que eu tenho aqui? Nas minhas tabelas, todas aquelas informações que eu selecionei lá no monitor, tá? Ele faz o quê? Ele gera a tabela, tá? Cada tabela vai agrupar um tipo de informação que está sendo coletada. E aqui, vamos pegar, por exemplo, Performance Counter. Ele trouxe pra gente aqui. Só instalar. Então vamos lá. Ele traz algumas informações gerais. E aqui, ó, que é o que realmente interessa para nós, ó. Memória. Quanto tem disponível? Tá? Daí você tem aqui, ó, fila de request, request rejeitado. Então aquelas informações que a gente tinha setado, que vai mostrar no gráfico para a gente, antigamente era aqui. Então se você queria identificar algum problema, alguma coisa, algum gargalo, você fazia o quê? Habilitava no código, daí você tinha que vir aqui na tabela e filtrar. Qual que é a vantagem de fazer na mão? Lá você setava manualmente o que você queria e conseguia filtrar um pouco mais, mas da mesma forma que você tem lá. A única diferença é que você consegue exportar esses dados diretamente e trabalhar numa planilha, alguma coisa desse sentido, para poder identificar e conseguir tabular isso daí. Então, esse daqui é para fazer via coital. O resultado de fazer isso via código é o mesmo, o resultado final vai ser o mesmo, ele vai jogar aqui na tabela. Vou mostrar para vocês o que tem que ser feito aqui. Antes de mais nada, vamos habilitar o IntelliTrace. Só dando uma pausa para a gente voltar aqui no IntelliTrace. Então, o que ele fez aqui? Ele habilitou o IntelliTrace e ele subiu, fez o deploy, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui no Server Explorer e o que eu tenho? Eu tenho a minha role aqui, ó, MVC Web Role 1. Tá vendo aqui, ó, Azurifex Production, foi o que a gente fez o deploy, e tem aqui IntelliTrace, certo? Para eu visualizar esse conteúdo que eu faço, botão direito, eu tenho aqui, ó, View IntelliTrace Logs. Então ele vai conectar lá de novo, vai puxar todas as informações que ele coletou e vai apresentar agrupado para cada tipo de log. Então, enquanto ele carrega, ele sai do processo. Quando ele faz o download do log que está sendo gerado, vamos voltar lá e terminar o nosso projeto. Tá aqui, ó. Diagnóstico feito na mão. Duas coisas. Primeiro, setar qual storage account. Lembra que eu mostrei para vocês lá, que estava setado bonitinho no portal? Então, na role, assim como a gente seta para utilizar a storage em geral, setar por aqui. E aí o que nós temos? Aqui no onStart, o que a gente faz? A gente inicializa o Diagnostic Monitor, ok? Chama aquela connection string que nós definimos lá nas propriedades da role, ok? Aqui o que ele faz? Ele carrega as informações iniciais de diagnóstico, ou seja, vai pegar o básico, né, as informações por padrão, ou seja, informação de CPU, de memória. Se você quiser setar alguma coisa específica, aí você consegue setar. Então, por exemplo, aqui, event log, o que eu quero? Quero pegar tudo que é de sistema. Você consegue setar por aqui. Quero definir o período, de quanto em quanto tempo eu vou coletar essas informações. De 1 em 1 minuto é muito tempo? Vai logar muita coisa dentro do meu storage? Tá bom, aumente para 10 minutos, 15, 20, de acordo com a tua necessidade, de acordo com como você quer monitorar. Ok?
Depois aqui, a única coisa que ele faz, ele starta realmente o serviço baseado nas configurações que você fez. Então tudo que a gente fez no portal, a gente faria por aqui. Daí, por exemplo, o que eu vou fazer para coletar memória, CPU e tudo mais? Você tinha que definir todos os performance counters, tinha que entrar item a item. Então, se você quer saber alguma informação de serviço, quer saber alguma coisa referente ao ASP em si, se você quer saber alguma coisa de CPU, daí você entrava item a item, tudo manualmente, chamando todos os métodos certinho para poder coletar essas informações, gerar o resultado lá no storage do Windows Azure e depois trabalhar em cima, filtrar. Não tinha a parte gráfica. Então, tinha até algumas empresas terceiras que pegavam esse conteúdo e geravam, como a Cerevato, por exemplo. Tá? Mas depois disso, no começo do ano passado, junto com o novo portal, quando ele saiu, já saiu com essa parte de gráfico e facilitou muito a vida de todo mundo. Certo? Vamos voltar lá para finalizar o Teletrace. Terminando de fazer o download, download de logs no Windows Storage Account. Quem quer aproveitar e fazer uma pergunta? Pois não? Na parte, eu particularmente prefiro a parte de configurar fora do código essa parte de monitoramento. Então eu ficava muito incomodado com essa questão antiga de você ter que colocar no código tudo porque se quisesse mudar alguma coisa, você tinha que publicar de novo, publicação geralmente leva meia hora, 40 minutos. Sim. Mas tudo que você conseguia fazer via código, você consegue fazer via portal. Agora. De diagnóstico, sim. De diagnóstico, sim. Sim. E tudo vai para aquela mesma área das tabelas. Tudo para tabela, tudo para storage. Ele cria o quê? Tem coisa que ele vai jogar para tabela, tem coisa que ele vai jogar dentro de um log. Tá. E aí ele gera log e ele vai jogar o XML lá dentro. Não, sim, para blog. Mas, por exemplo, eu quiser usar o Wasabi para fazer autoscale, eu consigo integrar o Wasabi com essas tabelas para, caso começar a ter mais CPU, eu aumentar as... Integrar mas daí não tem nada ativo, você tem que construir alguma coisa. Já tem você tem um conteúdo lá gerado, então você definiu o performance counter de CPU, está batendo 80%. Tá? Se você criar alguma coisa no meio que vai ler, vai ver lá, tem uma regra, bateu 80%, escala uma, tudo bem, sem problema. Porque a informação está lá, se chama via REST, acessa sem problema. E eu posso tranquilamente entrar e falar assim, não, a máquina está muito tranquila, eu quero diminuir o tempo de monitoramento para 10 minutos. Agora a máquina está mais registrada, eu quero aumentar para, se caso aconteça alguma coisa, está sabendo no minuto. Pode, sem problema algum. Tá. Lembrando o que? Né, quando a gente fala de cloud services, de PaaS, principalmente como você comentou, que prefere o portal, né, então isso é uma evolução natural do Windows Azure e do PaaS. Então o Windows Azure ele nasceu lá em 2008, finalzinho de 2008, então de lá para cá, o que acontece? Nós tínhamos muito recurso, mas tudo via API. A gente conseguia fazer muita coisa, mas tudo via código, tudo via API. Então o que acontece? Cada dia que passa, de acordo com a demanda, de acordo com a solicitação de cliente, de parceiro e tudo mais, o que a gente tem? Tudo isso está indo para o portal. Diagnóstico era uma coisa, feedback que era muito constante. Né? Então, legal, você tem informação? Tá, mas dá um trabalho danado para você conseguir filtrar aquilo lá e conseguir fazer alguma coisa com essa informação. Né? Então, o que foi feito? Colocou no portal, tem uma visão gráfica, então, hoje você bate o olho, você já sabe que está batendo. Se você precisar escalar, antigamente, o que a gente precisava fazer? Entrava no arquivo de configuração, via portal mesmo, aumentava o número de instância. Legal. Hoje, o que é? É um slider. Você muda de 2 para 3, super gente. Você conhece uma ferramentinha open source igual o Azure Explorer para um monitoramento, um console, uma ferramenta? Tipo esse Azure Explorer, só que lê esses logs, mas sem que seja esse portal. Tem que ser open source. Não, open source de preferência. Tá. Não tem que comprar licença. Tem duas, né? Tem a da Quest, que não é. A da Quest da Quest é paga, né? A da Quest é paga e do Cerevato, mas eu não sei se... Essa que eu estou usando é da Neudesic. Mas é open source, esse Azure Explorer é open source. Ele é o que eu ia falar, ele está lá no Codeplex. Isso, mas uma ferramenta focada em monitoramento, você filtrar. Não sei te dizer. Tá? Eu sei que tem uma empresa no sul, tá, que está com um projeto grande, que estão começando a desenvolver, na verdade estão desenvolvendo um pool de aplicações, um pool de ferramenta voltado para o público open source. Tá? Então, assim, provavelmente nesse ano tem alguma coisa nacional, inclusive, tá? Mas eu não conheço. Se você quiser alguma coisa, eu posso dar uma pesquisada. Tá? Daí eu te passo, só me passa teu e-mail, então anota meu e-mail, me manda e eu pesquiso e com certeza te dou um feedback. Vamos voltar lá no Teletrace. Então ele está aqui, ó. Então o que a gente tem?
todos os agrupamentos, ó, exception data, web request, thread list, system info e módulos. Então, qualquer um deles que você abrir, ele vai te dar aqui qual que é a exception, qual que é o problema, e você consegue tratar cada um deles. Então você faz o quê? Vamos pegar um aqui, ó. Value cannot be moved. O que você faz? Duplo clique. Ele vai te dar o call stack aqui e ele vai te direcionar lá para a área exata de onde ele está com o problema. Tá? Então é uma ferramenta bacana, extremamente bacana. Por quê? Muitas vezes você roda no teu ambiente e você tem principalmente um problema de performance. Ou de repente tem algum resultado que é inesperado. Então, óbvio, você está rodando no local, você tem um emulador, teoricamente que lá era para estar exatamente como está dentro do Windows Azure, mas pode ter alguma variação. E com a ajuda do Intel 3 você consegue sanar esse tipo de coisa. Ok? O que ficou faltando aqui? Vamos ver como ficou esse aqui que tinha clicado no deploy aí, vamos ver se aumentou o gráfico. Não, não pegou nada. Ah, a gente faltou interagir lá. Agora você pega uma aplicação, vamos ver se vai dar uma olhada. Alguma pergunta, pessoal? Sobre esse assunto, sobre outro assunto, envolvendo Cloud Service? Fique à vontade. Não? Ok. Então, basicamente, essas são as principais ferramentas. Tá? Então, no dia a dia eu falo com muito cliente, com muito parceiro, e vira e mexe o pessoal fala, não consigo, o que está acontecendo? Tal. Então, o que eu faço? Primeira coisa, Intel 3. 90% de quem está com problema resolve o problema com Cloud Service utilizando a ferramenta, tá? De Intel 3. Então é a principal. Então, só recapitulando. Primeiro, parece besteira, mas muita gente às vezes pode ficar com o sistema parado, alguma coisa nesse sentido, acha que é com a aplicação, porque eventualmente fez um novo deploy, atualizou alguma coisa, só que às vezes pode estar acontecendo o quê? Na região onde você fez o deploy. Pode ter alguma degradação, pode estar perdendo alguma performance. Então, assine o RSS de todo o serviço que você fizer deploy. Independente do serviço, seja para AS, IaaS, qualquer coisa. Tá? Segundo ponto, atento com o Intel 3. Outra coisa, 2 instâncias de qualquer serviço. Foi colocar em produção, vai colocar alguma coisa em produção, 2 instâncias. Se tiver com uma instância, não tem SLA. Parou, sem choro nem vela. Tem que correr atrás para resolver. Tá? E por último, se nada disso funcionar, se tudo der pau, não tiver quem recorrer, plano de suporte. Dá para ver, né? Alguém que conhece o plano de suporte do Azure? Já leram? Alguém recebeu o e-mail? Leu o e-mail que vocês receberam? Não? Então tá. O que são esses planos de suporte? Hoje esse plano de suporte ele funciona somente para a parte de PaaS. Como o IaaS ainda está em preview, então não é suportado. Então se você quiser comprar um plano de suporte, alguma coisa nesse sentido, vai funcionar só para PaaS. E existe SLA, tá? Que hoje o que acontece? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você tem que fazer, recorre a fórum, né? Ou se alguém teve o prazer inenarrável de conversar comigo, me manda um e-mail e sem SLA eu vou estar respondendo, tá? Porque não dá, porque a demanda é muito grande e não tem muita gente. Então a gente ajuda, orienta com alguma documentação, tira alguma dúvida, faz uma call, alguma coisa desse sentido, tá? Mas não dá conta da demanda, né? E nem é a função, né? Porque a função são os primeiros passos, é ajudar a escolher o primeiro tipo de contratação, né, a primeira documentação, como startar o primeiro projeto e tudo mais. Dúvidas de desenvolvimento, dúvida da tua aplicação, problema quando está em produção, não tem jeito, não tem um 0800, você vai ligar e alguém vai te atender na hora, de graça, não faz sentido. Então o que você consegue? Existem os planos de suporte. Tá? Esses planos eles variam do que nós chamamos de developer até o Premier. Tá? Então aqui, por padrão, que você não tem custo, que você consegue abrir um ticket direto pelo portal. Questões de billing e subscription, tá? Os fóruns e o Service Dashboard.
Então, principalmente billing e gerenciamento de subscription. O que é? Vai mudar, não quero mais utilizar cartão de crédito, quero passar a utilizar invoice, né? Ou então minha subscription parou, não estou acessando o portal, alguma coisa nesse sentido. Entra lá no portal do Azure e você consegue fazer a solicitação de um ticket. Aqui, ó. Clica no teu Live ID, contate Microsoft Support, ele vai carregar uma telinha. Aqui embaixo ele vai mostrar para você qual que é o tipo de plano de suporte que você tem. No meu caso é free, ou seja, não tem nenhum vinculado a essa conta minha. A outra conta que eu tenho tem vinculado com o developer. E aí o que você faz? Se você tiver mais de uma subscription vinculada, você escolhe qual que é a subscription que você quer abrir, qual tipo de item. No caso aqui, como é o free, só vai aparecer o tipo de billing, que é o suporte a billing, a cobrança e a portal. Se fosse para desenvolvimento, daí tinha um segundo item onde você iria escolher e conseguiria abrir específico. Então, o que a gente tem aqui? Tem o tipo de developer, tem um SLA de até 8 horas, tá? Menos de 8 horas, ou seja, até 8 horas o pessoal tem que te responder. Você abre um ticket, uma dúvida, alguém vai entrar em contato com você. Em média hoje, em menos de meia hora você tem o primeiro contato, tá? Não demora essas 8 horas, então é bem rápido o primeiro contato. Então, se for alguma coisa que você já sabe mais ou menos e engatilha, bem menos de 8 horas você tem o teu problema resolvido. A não ser que seja algum problema mais sério, que o pessoal tem que investigar, tem que estudar, aí pode ser que demore essas 8 horas. O último item, o que é? O Premier, ou seja, você tem um cara da Microsoft que em menos de 2 minutos na hora caiu, o cara vai te ligar. Tá? O cara te ligou, ele chega ao ponto de colocar a mão no teu código, de encodar para você alguma coisa. Tá? Então não estou conseguindo fazer, vai lá, vai te ajudar. Tá? Então não é só tirar dúvida, encaminhar alguma documentação, alguma coisa desse sentido. Ele vai lá e realmente resolve o teu problema, ele vai lá e faz a implementação. Tá? Não ajuda só a falar da arquitetura, desenhar e indicar alguma coisa. Ok? Então é isso, essas eram minhas dicas. Alguém precisa de alguma dica adicional, de alguma coisa específica, alguma coisa que vivencia? Dois itens. Eu já tive um caso bem isolado da máquina estar online, mas não ter, um web host não ter mais resposta. Você tenta digitar o endereço e por um monitor ele estava como online. Pelo monitor ou pelo portal? Pelo portal já estava tudo online, mas não tinha mais resposta nenhuma. Tive que reiniciar a máquina e aí parou e não aconteceu mais, mas não tive como achar algum tipo de lógica. Você tinha diagnóstico habilitado, alguma coisa? Não tinha diagnóstico habilitado. Porque o que acontece? Eu já peguei casos assim também. Se olhar no portal, principalmente no portal antigo, tá? Nem esse portal até que não. Mas o que acontece? Muitas vezes a máquina estava como online, mas na verdade ela não estava. Ou ela estava subindo ou ela estava em loop, ou seja, ela ficava no recycle direto. Ou seja, alguma coisa na hora de inicializar dava algum problema e não conseguia. A minha impressão no dia parecia que tinha alguma coisa a ver com a rede, mas não tenho certeza se era isso. Parecia que não achava a máquina. Então, daí, alguns pontos. Primeiro, se você estivesse lá no Service Dashboard, se fosse algum problema no ponto, você iria receber uma notificação. Era uma coisa para matar. Se você estivesse com o diagnóstico, você teria a log e você conseguiria filtrar naquela hora, naquele momento, o que estava acontecendo. Fora isso, realmente não tem jeito. Se você estava só com uma role, provavelmente ele fez algum recycle, daí pode ter acontecido alguma atualização do OS, qualquer coisa nesse sentido, e ela não voltou. Mas sem habilitar log, sem nada, não tem jeito. Sim. E a segunda coisa é o seguinte, a gente estava com um certo problema de performance em algumas partes do sistema, só que só em produção, e não dava para jogar em TL3 também, porque o TL3 degradava já a performance e já não conseguia analisar. Junto com uma outra empresa, a gente instalou, primeiro a gente fez manual, depois a gente começou a automatizar o processo, que era instalar o AVI Code e usar o servidor do AVI Code, que agora acho que, não sei se já está incluso quando entrou com o AVI Code dentro do System Center. A gente usava o AVI Code para conseguir monitorar até a performance de cada método. E queria saber se tinha alguma novidade em relação a isso, alguma forma de você monitorar a performance pelo System Center direto no... Pelo Service Pack 1 agora tem. Sem precisar instalar nada. Sem instalar nada, nativo. Na verdade, existem duas formas. Existe um pacote de gerenciamento e monitoramento que você tinha que instalar, que era o Management Pack, e aí você instalava lá no System Center, daí você tinha que fazer uma série de configurações e tudo mais. Agora com o Service Pack 1 do System Center tem muitas funcionalidades que já estão
agregados que você consegue fazer. Então, tanto como o Apolinário mostrou hoje, seja provisionar uma máquina ou verificar o status e algumas coisas nesse sentido. Hoje o Fábio Rara e o Vinícius Apolinário vão fazer a palestra deles vai ser um ambiente híbrido. Então ele vai ter lá Private Cloud e Public Cloud. Provavelmente ele vai abordar esse assunto. Não sei se você vai participar dessa palestra. Na verdade, não sei, tem que olhar as outras que estavam com algumas dúvidas mais de desenvolvimento. Tá, mas é uma que com certeza ele ia demonstrar. Se você não for assistir, no dia 28 desse mês, daqui 2 semanas, vai ter um evento chamado MVP Conference. Então no dia 28 vai ter um dia inteiro de palestras de Azure e uma das palestras que vão ser abordadas vai ser essa, vai ser 1h da tarde. Essa mesma palestra que vai apresentar. Só web ou presencial? Não, só web. Só webcast. Tá? Então, se você não for assistir hoje, dia 28, você consegue ver essa palestra. Certo? Pois não. A diferença do Flip Developer, a gente tem o SDA ali, né, de resposta, mas tem o Web Incident Submission e o Limited Break Fix. Queria que você explicasse melhor o que é isso aí. Web Incident Submission, ou seja, você tem qualquer tipo de problema, de incidente na tua aplicação que já está em produção ou que você está testando, você consegue abrir um ticket técnico, tá? Enquanto no Free você não consegue. Você só abre o ticket com dúvida de cobrança ou de acesso ao portal. E o Unlimited Break Fix é que roda 24/7. Então, a qualquer momento tem alguém que vai estar atendendo você. Dependendo do dia vai cair para alguém para Latam, dependendo do problema vai cair para algum indiano, ou algo nesse sentido, mas alguém vai estar te atendendo. Então pode variar, tanto aqui do Brasil até alguém do exterior. Pois não. Eu nunca usei o Intel 3. E aí o rapaz ali bateu um ponto importante. Eu tenho como mensurar o quanto eu vou degradar minha aplicação. Ganhar mais 10 minutos. Tá, ok. Deixar eu tenho como mensurar o quanto eu vou degradar minha aplicação deixando ele ativo? O Intel 3? Sim. Na verdade não, você vai ter a degradação que você está rodando, né, que você ativou ele. Então no momento que você está fazendo o deploy, você vai ter um tempo a mais, mas que vai estar coletando. Mas em geral não dá para mensurar, você teria que fazer um teste com as duas. Não tem um log específico, alguma coisa assim. Deixar ligado sempre, né? Se liga, testa, se aceitou já é. Daí você desabilita o Intel 3 para não utilizar. Tá? Diferente do diagnóstico que você coloca via código ou via portal. Você define o tempo, seja ele via código ou via portal, e de tempos em tempos ele vai pegar aquele pool de informações que você quer e vai resgatar aquilo lá. Certo? Mais alguém? Mais alguma coisa? Não? Esse Intel 3 são 2 Intel 3 que você usa internamente no Visual Studio. Então você consegue até debugar? Debugar. Não consegue debugar. Não, em tempo de execução assim não. Você consegue verificar, ver quais são as passagens e tudo mais, você não consegue debugar porque ele está rodando direto no Cloud Service. Não, então, mas beleza, rodou, aí ele salva como ele rodou aquele negócio. Mas você não consegue baixar o arquivo e ver certinho como estava a situação do seu código linha a linha? Consegue, isso aí você consegue fazer em tempo de execução. Você consegue. Esse é o foco do Intel 3. Por isso que o foco de utilizar é justamente esse. Você consegue passar a método, consegue ver o que está acontecendo, ver o quanto que ele passou de um valor por referência, qual o resultado anterior que estava e tudo mais. Sim. Certo? Tá bom. Vamos lá. Tem 2 mochilas aqui para sortear. E eu vou deixar o meu... Lucas, em cima do tab do Intel 3, eu consigo já abrir um bug direto no TFS? Com o TFS Online? Isso. Com o TFS Online, eu acredito que sim. Ou abrir alguma tarefa em cima Daquele daquela problema. linha daquele Intel 3? Eu acredito que sim, preciso verificar como, não sei, nunca testei. Tá? Em geral, para ter a integração, mas não sei te dizer com certeza. Mas posso te responder. Faz o seguinte, anota meu... Anota meu e-mail, por gentileza. Você é do time do PFR? Não. Eu faço parte de um projeto global que é Desploy,
mas não é o suporte final lá que você vai abrir o ticket e vai cair na minha mão. Isso tem um time de engenheiros aqui no Brasil, Latam e tudo mais. O meu suporte é suporte a novos clientes, a novas aplicações. Então, se você está começando a utilizar o Azure e vai começar uma nova aplicação, a gente marca uma call, te desenha a arquitetura, dou sugestão. Se tem alguma dúvida, passa alguma referência de documentação. Se for alguma coisa mais simples, a gente já resolve na hora. Tá? Mas eu não sou o cara que se abrir o ticket e vai cair na minha mão. Tá? Eu trabalho mais com volume, não com